Na sequência, convidamos a professora doutora Eliana Almeida de Souza Rezende, pós-doutora em História Social pela Unicamp, assessora técnica para a implantação de política de gestão documental do MASP e diretora executiva da ER Consultoria, para a sua palestra. A professora Eliana palestrará sobre Centros de Documentação e Memória, Espaços de Preservação e Salvaguarda de Patrimônio Documental e Identidade Institucional. Ele já está funcionando. Ok. Obrigada. Ótimo. Boa noite. Olha, bom dia. Me deixaram aqui sozinha, eu vou ficar com essa mesa enorme. Quem é professor não consegue ficar sentado. Então, as pessoas vão entender que eu vou andar, me deslocar, me mexer, para a gente poder falar. Eu gostaria muito de agradecer o convite de todos vocês, doutora Cíntia, que fez a gentileza de nos chamar, para poder falar com vocês um pouquinho a respeito de centros de documentação e memória. Parece que é uma angústia que todo mundo tem, e a gente vai começar a conversar. O striptease vai acontecer na medida que a palestra for ocorrendo, porque provavelmente eu vou ficar com calor. Eu vou ficar me deslocando, striptease, fala, e a gente vai vendo como é que acontece aqui. Eu vou para lá, tá? E aí a gente vai vendo como é que eu me sinto aqui. Que aqui vai dar microfonia, se eu ficar muito perto dele? Não? Então, pronto. Ótimo. Bom, a coisa importante que a gente vai conversar aqui, que a gente vai tentar falar, é de que maneira que os centros de documentação eles podem ser um espaço de preservação e de salvaguarda de patrimônio documental e de identidade institucional. Parece um saco de gatos, onde a gente mistura um monte de termos, um monte de coisa, e, de repente, as pessoas que não são da área falam, meu Deus do céu, do que essa pessoa está falando? O que ela está querendo explicar e dizer para mim? Então, no decorrer dessa palestra, a gente vai conversando. Eu vou abrir depois, vocês podem até ir anotando alguma questão que, eventualmente, vocês tenham. No final, eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas, se tiverem perguntas, coisas que vocês queiram fazer, a gente vai tentando resolver isso daí. Tá? A ideia, a coisa mais importante, eu vou soltar isso aqui, porque duas coisas é demais para mim. Então, vai uma coisa de cada vez. Eu pediria, se pudesse, apagar esse jogo aqui de frente, aqui, olha, que acho que para eles verem vai ficar melhor. Pode ser? Isso. E vocês não durmam, por favor. Ficam todos acordados. Eu vou começar a chamar vocês daqui a pouco. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa falar é que a informação, ela, por largo tempo, ela deixou de ser alguma coisa intangível, alguma coisa que você não consegue ver ou sentir. Por quê? Porque ela consegue transformar os nossos valores, as formas como nós pensamos, como nós reagimos e tudo. E o que acontece? Essa informação, ela não é alguma coisa que eu transfiro rapidamente. E a produção de conhecimento acaba sendo uma outra coisa muito mais complicada e é resultado exatamente desse processo que eu processo a informação e transformo essa informação em alguma coisa. Nós vamos falar a respeito disso no decorrer da palestra, mas eu vou mostrar para vocês que a informação e esse conhecimento que precisa dessa informação acaba sendo um produto muito procurado no mundo contemporâneo. E, à medida que a tecnologia foi avançando, as pessoas começaram a se sentir absolutamente avolumadas do como cuidar disso. O que acontece? O trabalho de memória institucional, quando a instituição consegue fazer um bom trabalho de memória institucional, o que ela vai acabar fazendo? Ela vai conseguir valorizar o que a gente chama de capital intelectual. Uma coisa são portas, cadeiras, janelas, prédios, onde eu consigo patrimoniar. Eu coloco aquela plaquinha de tombo e está tudo bem. Só que, quando a gente passa por instituições, as instituições são feitas também de pessoas.
são feitas de formas de se fazer as coisas. Isso é o que a gente chama na instituição de capital intelectual. É na mão dessas pessoas que a gente consegue fazer circular a informação para produzir o quê? Conhecimento e, mais tarde, inovação, quando é possível. E a gente consegue, a partir disso, a partir desse trabalho, fortalecer a identidade e a cultura organizacional. Bom, isso daqui é uma tela inicial, que é para, no decorrer da nossa conversa, a gente ver como que essas coisas todas vão se amarrar. Tá? Então, vamos a isso. Como é que eu faço, como é que eu penso? Aí, de novo, desculpa. Pessoa inquieta é horrível. Isso daqui, o que a gente tem? Deixa eu ver o pontinho. Meninos, o pontinho vermelho, por favor. Lino, o pontinho vermelho aqui é o em cima? No meio? Ué, no meio. Ah, ok. Ótimo. Então, o que a gente tem aqui? Vamos pensar que o mundo que a gente vive hoje, ele está mergulhado nesse oceano que a gente chama de informação. Estamos todos mergulhados nele e a informação ela chega para a gente de diferentes maneiras. O que acontece? Um erro muito usual. As pessoas, às vezes, pensam que memória institucional é alguma coisa que é separada de gestão documental e é separada de fortalecimento de identidade institucional. E o que eu estou querendo mostrar para vocês é que não, é tudo uma grande coisa. Então, nós temos aqui o seguinte, esse mar de informação, ele chega para a gente através de diferentes maneiras. Existe aquela informação que ela chega para a gente processada. São processos, são documentos, são coisas que vêm escritas, planilhas, decretos, leis. O que acontece? Essa coisa que chega para a gente processada de forma hierarquizada, ela precisa de uma gestão de informação. A gestão de informação, ela vai acontecer de diferentes formas. Ela vai acontecer através de um trabalho de gestão documental, que faz com que eu tenha a necessidade de criar normas e procedimentos, quem pode acessar, de que maneira pode ser acessado, quanto tempo esse documento tem que ser guardado, aonde ele vai ser guardado. Então, as normas e procedimentos são fundamentais. Para eu fazer essas normas, eu estabeleço o quê? Critérios de organização, sigilo e acesso. Crio níveis e estruturas onde eu posso determinar quem pode e em que circunstância. E no mundo que a gente vive, a preservação digital tem que estar presente. Por quê? Porque nós vamos ter documentos que vão ter que ser guardados para sempre. E a gente já está vivendo um momento onde existe, por exemplo, inúmeros sites, inúmeros documentos que nós consultamos, que quando a gente vai procurar o danado, quebrou o link, você não acha nunca mais. Um documento, a obsolescência, por exemplo, a gente tem nos meios digitais, 3 a 5 anos é o tempo de obsolescência que a gente tem. Se a gente pensar que há documentos que vão ter que ser guardados 50 anos, 100 anos, 150 anos, eu vou abrir esse arquivo como? Né? Então, se eu não tenho uma estratégia pensada de como que vai ser, todo um trabalho super bonito que eu faço dentro da minha instituição vai para o ralo abaixo. Eu vou perder daqui muito pouco tempo. Então, essa parte aqui, ela tem que ser pensada não quando o documento já foi criado. A gestão documental, às vezes as pessoas imaginam que ela começa lá no final, alguém vai guardar para mim. Não. A gestão documental ela começa no momento em que eu decido qual o documento que eu vou utilizar, qual é o formato que eu vou ter, qual a extensão de documento que eu vou ter. Ela começa nesse ponto aqui. Bem, a partir do momento que eu tenho essa entrada de informação, existe um outro conjunto de informações que chegam para mim através não de documentos estruturados, mas através de pessoas. Esses documentos que vêm através de pessoas, eu preciso de um trabalho do quê? De história oral. Né? Que é exatamente esse capital intelectual que existe dentro das instituições, onde eu vou começar a conversar, vou começar a ver, e aí eu vou fazer o quê? Vou consolidar a cultura da minha organização. Eu vou fortalecer aquilo que ela tem e vou contribuir para que ela continue a melhorar 100%. Lógico que, a partir do momento que eu tenho essa entrada de informação que vem por aqui, e essa que vem por aqui, eu vou precisar fazer o quê? Uma curadoria desses conteúdos. Por quê? Porque não é possível a gente reunir tudo e disponibilizar tudo. Então, eu vou ter que começar a fazer o quê? Buscar, selecionar, agregar o valor,
filtrar, hierarquizar, distribuir e monitorar. São muitas tarefas que elas ocorrem simultaneamente. E para que ela aconteça, eu preciso, basicamente, saber quem são os meus usuários. Quem são as pessoas do meu interesse? Quem é meu público? São os cidadãos? São membros do Ministério Público? Que tipo de categoria que vai ser? E quando eu faço todo esse trabalho, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a gestão do conhecimento, né? Mas só que o conhecimento não é uma coisa que eu transfiro para você. Então, eu estou aqui falando com vocês, mas o que eu passo para vocês é informação. O conhecimento é alguma coisa muito pessoal, mas eu consigo fazer com que, com essa gestão de conhecimento, eu consigo que a instituição atinja o quê? O objetivo principal dela, que é aumentar o seu conhecimento e se inovar, se reinventar todo o tempo. Essa é uma metodologia que eu aprendi a fazer, a forma como eu trabalho. Então, por isso, esse desenho aqui, que é o jeito como eu não consigo pensar de forma segmentada. Eu penso de forma integrada, azeitada, como se fosse uma grande engrenagem. Tá? Veja, para a memória institucional, sempre eu tomo em conta o quê? A cultura organizacional, o fortalecimento da identidade institucional através desse trabalho. É como se fosse uma célula onde eu não posso desmontar em coisas separadas. Elas estão super integradas, super juntinhas. Bom, aí ok. Então, chegamos a uma grande situação. Por onde é que a gente começa essa história? Porque tudo bem, é tudo muito bonito, mas eu não sei fazer. Eu não sei nem por onde ir, né? Me jogaram aqui, eu não sei como fazer. Bom, existem algumas questões, né? A gente, quando pensa num projeto qualquer, principalmente de memória institucional, dentro de uma organização, a gente tem que buscar o quê? Eu vou buscar uma solução, né, para que as minhas ideias se transformem em ação. É esse o objetivo. Então, vocês têm ideias na cabeça, bom, vou pôr isso daqui para funcionar, vou pôr isso para acontecer. De que maneira vai ser? As pessoas, às vezes, têm algumas ideias. De repente, o verão do próximo ano está no plano desse rapaz. Mas só que, para esse plano acontecer, ele está com a ideia, ele precisa começar a agir. Senão, ele não vai conseguir ir muito longe daqui. Então, como que fazemos isso? Eu começo conceituando, porque, às vezes, as pessoas fazem uma grande confusão com aquilo que é simples. Para eu ter um documento, eu preciso do quê? Eu preciso de uma informação, tá? Eu preciso da informação que esteja registrada em cima de um suporte. Não interessa qual a informação e nem qual o suporte. Se eu pego uma fotografia, tirei a foto de você, ponho no meio digital, o meu suporte é digital, eu tenho um documento. Se eu pego esse vídeo que está sendo feito neste momento, a minha fala, o meu áudio, a minha voz, é também um documento. Se eu pego um processo, ele é também um documento. Se eu pego uma tapeçaria, se eu pego uma inscrição numa caverna, eu tenho um documento. Então, essa ideia de documento acaba sendo um grande problema para todos os profissionais. Porque quanto mais eu abro o leque de documentos, mais dificuldades eu vou ter de cuidar disso daí. Né? Vai envolver muitas coisas. Então, é importante que vocês entendam que quando a gente fala de documento, a gente não fala só do documento analógico, mas a gente fala de todas as formas de documento. Né? Tudo bem aqui? Podem me interromper, eu acho que a gente pode ter essa situação. Se quiserem perguntar alguma coisa no meio, pode falar. Eliana, quero entender melhor isso. E a gente explana, porque me pediram para clarear umas coisas que estavam meio baço aí na cabeça do povo. Então, a gente vai tentando. Bom, a ideia de informação. Existem milhões de definições de informação. Eu vou escolher essa, que eu acho que é a que eu mais gosto dela. Que é assim, a informação, ela é um registro que pode ser feito num suporte físico ou intangível e disponível para a pessoa. Ela é o material de que é feito o conhecimento, mas ela é derivada de dados. Então, vou repetir. Eu estou aqui falando para vocês. Então, o que eu estou falando é informação. Está entrando no ouvido de vocês.
Aqui dentro, vocês têm a experiência de vida de vocês. Ah, Eliana, isso daqui que você está falando não funciona. E não sei o que, e você vai misturando com as leituras que você fez, com o trabalho que você tem, tudo. Você mistura como se aqui dentro fosse um grande processador. A partir do momento que isso que eu falei cruza com o que você fez e você muda atitudes e comportamentos, aí você está produzindo conhecimento. Se você não fizer nada com o que eu falar, vai entrar, vai sair e você vai esquecer, porque logo em seguida vai vir mais informação. Então, para que você produza conhecimento, você tem que fazer o quê? Posicionamento crítico. Você tem que se colocar diante daquilo. Ah, então memória institucional é isso? É esse o trabalho que eu tenho que fazer? Bom, então o que eu vou fazer? Senão você vai esquecer, vai pôr na gavetinha e vai ficar lá para trás, né? E o que é importante falar é que a informação ela vem de dados que não significam quase nada. Então, eu é que vou imprimir significado e eu que vou produzir possibilidades. Pensem em vocês como se vocês fossem condutores. Vocês estão no meio desse caminho. Se vocês não souberem fazer essa ponte, as pessoas só terão dados sem contexto e não vai ter significado nenhum. Vai ser uma amontoada de tranqueira. E eu acho que é isso que ninguém quer, né? É uma situação que ninguém precisa. Por isso, eu digo que a informação ela não é conhecimento, ela é diferente de conhecimento, né? Então, por isso, nunca nós conseguimos... Ah, Eliana, eu gosto de ouvir você falar, você passa conhecimento. Não, eu passo só informação. Conhecimento está na mão de vocês. Vocês é que vão fazer isso, cada um por si, tá? Cada pessoa individualmente faz isso. Veja, essa ideia de a ideia da informação como patrimônio, ela é mais ampla ainda. Pense o seguinte, ela é um material, né? A informação é um material que a gente processa, só que, por exemplo, quando a gente pensa na ideia de patrimônio, a gente não pode achar que tudo tem que ser guardado. Às vezes há um equívoco por parte das pessoas. Então, por exemplo, sei lá, um procurador muito importante, famoso, ele tem uma caixinha de prego enferrujada que estava em cima da mesa dele. As pessoas levam para o memorial, porque a gente queria guardar. E aí vocês têm que tomar cuidado para, de repente, isso não virar um gabinete de curiosidades, de quinquilharias, que não vai ter pouco ou nenhum significado. Então, é muito importante essa ideia de que nem tudo pode ser preservado. A ideia da seleção e do descarte ela tem que acontecer o tempo todo. Por quê? Porque você não vai conseguir dar boa qualidade para as coisas que, de fato, precisam, se você ficar guardando tudo, né? Não vai sobrar espaço, não vai ter dinheiro, não vai ter gente para cuidar. Então, você tem que ter muito claro a sua linha de acervo. O que é que você vai ter? Isso ajuda até na hora que as pessoas vão trazer as contribuições. Porque você pode dizer, olha, isso daqui não pode entrar, porque não entra na nossa norma. E aí não fica uma situação de que você não gosta da pessoa. Fica uma situação absolutamente profissional. Por isso, as escolhas que a gente faz, elas têm que ser conscientes e muito bem pautadas, muito bem... Vocês sabem melhor do que eu que no Ministério Público a coisa tem que ser assim. Senão você cai numa situação de vaidades e de outras situações, e aí você está realmente perdido. Então, é importante fazer isso. Gosto sempre de falar que as pessoas usam a expressão... As pessoas confundem muito gestão documental com programas de GED. GED, pessoal, não é gestão documental. GED é só uma ferramenta, um bracinho dentro de alguma coisa muito maior que é a gestão documental. Tá? Por quê? Porque a gestão documental ela tem procedimentos no que diz respeito à recuperação da informação que precisa estar ligado a um código de classificação de documentos, a uma tabela de temporalidade, a avaliação e destino dos documentos. Isso programas de GED não fazem. Você tem que ter isso separadamente. E aí sim você utilizar uma ferramenta de GED. O GED não tem esse tipo de solução. Então, é um equívoco confundir GED com a gestão documental. Tá? Isso é uma situação. Depois eu vou dar o endereço do meu portal. Tem N posts, publicações minhas explicando a respeito disso. E aí vocês podem consultar e vão poder ver melhor. Tá? Bom,
essa ferramenta, então, de GED, o que acontece? Por que ela não pode ser considerada gestão documental? Porque ela não atende todos os requisitos arquivísticos e jurídicos que a gente precisa num sistema de gestão de documentos. Então, é muito importante, na hora que a gente estiver construindo aquelas hierarquias, as normas, os procedimentos, isso aqui ser tomado em conta. Porque, senão, você vai comprar um probleminha para você. Né? E, principalmente, porque você vai estar lidando com documentos que vão ter que ser guardados, muitas vezes, para sempre. E aí você está escravo de um programa de tecnologia, e não de um sistema que vai resolver a vida de vocês. Uma boa gestão documental, ela acontece com papel pardo. Você pode fazer com papel pardo e craft, e ela está resolvida. Você não precisa da tecnologia. A tecnologia ela é burrinha. Você tem que informar para ela. Se você compra uma tecnologia achando que ela vai resolver para você, aí você está perdido, está bem arranjado. Né? Então, tomem cuidado com isso. Por quê? Porque tecnologia é só ferramenta. Provavelmente, se eu der um martelo para cada um de vocês, os efeitos podem ser uma temeridade. Né? Cada um vai se safar. Uns talvez consigam construir alguma coisa, mas outros não vão fazer nada. Os programas de GED é que nem um martelo que você dá na mão de uma pessoa. Se você não tiver alvo, não tiver direção, não souber o que fazer, não vai acontecer nada. É a mesma coisa de dar o martelo. Tá? Bom, a gestão documental, eu sempre gosto de dizer que ela traz o quê? Ela traz racionalidade e transparência para a administração. É para isso que serve a gestão documental. E aí, entra uma coisa bastante legal, que é assim que eu queria falar para vocês. Todo o trabalho que a gente faz para a memória institucional, ela é produto final da gestão documental. E a gestão documental ela tem que fazer parte das atividades de vocês enquanto funcionários públicos, dentro das ações, dentro das atribuições de vocês. Não é alguma coisa que um fulano vai fazer lá no memorial sozinho. Começa aqui na ponta, quando esse documento começa a ser produzido. Então, ele vai obedecer toda a estrutura, todo o trâmite dele dentro da instituição, vai ser guardado o tempo que tiver, e, no final, ele pode ser utilizado como memória institucional. Como é que funciona? Qual é a importância da gestão documental? Primeiro, ela está absolutamente ligada ao quê? Ao planejamento estratégico, Cíntia. A gestão documental é planejamento estratégico, porque eu me previno. Eu sei quanto tempo a minha massa documental vai crescer, quanto tempo eu tenho que esvaziar prateleiras, quantas caixas eu tenho que comprar. Eu agilizo decisões, né? Por exemplo, os gestores precisam tomar decisões. Como que isso foi votado em tanto tempo e não sei o quê? Se isso está organizado, eu estou agilizando. Então, ela traz o quê? Racionalidade e transparência administrativa e ajuda o planejamento estratégico. Ajuda e é para exercício de cidadania. Então, como o doutor Duarte estava comentando, a gestão documental ela dá o direito, ela dá o acesso à pessoa à informação. Então, se um prefeito da cidade ele quer saber quantos ambulantes tem na cidade, ou você acabou de aposentar e você quer saber quantos ambulantes de vendedor de salsicha tem na cidade, vocês dois têm direito à mesma informação. O que você vai fazer com essa informação não é problema meu, é problema seu. E é isso que nós temos que entender, porque às vezes a gente fica do lado de cá tentando filtrar como se nós fôssemos o interlocutor, o pesquisador. Não, você dá o acesso, você faz a ponte. A pessoa vai fazer o que ela quiser com essa informação. Tá? Então, isso é muito importante de pensar. E a gestão documental, apesar dessa moda de falar de gestão por aí, ela é alguma coisa que foi instituída no Brasil por legislação federal, é a Lei 8.159 de 91, que institui o que é gestão documental e como ela tem que ser aplicada. Vocês daqui a pouco vão ter que se familiarizar com isso daqui, então aí vai se ver. E, mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação, onde todo cidadão tem direito ao acesso a essa informação que é produzida principalmente em meios administrativos e funções públicas. Né? Mas qual é o objetivo, então, da gestão documental? Para que, afinal, ela serve? Né? Primeiro,
Garantir que a informação esteja onde e quando você precisa. Não tem coisa pior do que alguém te pedindo uma informação e você se escondendo no corredor porque você não sabe onde ela está, né? Então, isso é horroroso. Você fica desviando da pessoa. Ai, meu Deus, estou devendo aquilo ali. Ah, está ali naquele armário, está ali naquela gaveta e você não sabe onde está. Então, é horrível. Então, garantir essa informação. Propiciar a guarda, o acesso e a preservação. Veja, eu faço a gestão documental para que eu garanta que a pessoa tenha acesso à informação que ela precisa. E, lógico, preservar esse documento. Então, se eu crio um documento, estou criando um decreto, ele foi assinado, ele é documento permanente. Esse documento vai ter que ser guardado para sempre. Os cuidados de preservação não começam quando ele chega lá no memorial. Ele tem que começar aqui, na hora que ele sai da tua mesa e foi assinado pela pessoa responsável. Começa aí a preservação, né? Bom, a outra coisa fundamental da gestão documental é assegurar a eliminação daquilo que não tem mais valor. Por quê? Porque na função pública é muito normal e usual as pessoas ficarem tirando xerox de tudo. Passa pela tua mesa, tira xerox e guarda e manda para o outro e reproduz. E hoje em dia, com digitalização e não sei o quê, as pessoas ficam acumulando coisas, né? Tinha uma situação, eu implantei a gestão documental no município de Curitiba. Lá eram 32 secretarias de governo. Aí, uma vez, me chamaram um pessoal da área da Procuradoria-Geral do município. Helena, a gente está com um problema que tem um procurador que ele fica pedindo para comprar fita de máquina. Fita de máquina? É, de datilografar. Mas para que ele quer fita de máquina para datilografar? Então, ele fazia assim. Todos os processos que passava pela mesa dele, ele tirava xerox. E aí ele ficava desconfiado das etiquetas. Então, ele fazia a secretária dele comprar cartolina, enrolar, pôr na máquina, digitava na máquina o número do processo, o nome da pessoa, e eu falei, mas doutor, o senhor vai ficar guardando? Ah, mas é que passou aqui, sim, passou aqui, mas ele está indo, ele está seguindo o trâmite dele, ele está sendo guardado numa outra instância. Ah, não, mas tem que guardar. Então, esse tipo de situação que a gente encontra muito, né, das pessoas agarradas a esse tipo de coisa. A eliminação, ela é tão importante quanto a guarda. Eu só vou garantir acesso se eu também garantir a eliminação. Para vocês terem ideia, a situação da eliminação ela é tão importante que, por exemplo, documentos que são digitais, documentos digitais, criados em meios digitais, eles não podem, por lei, ser eliminados a um comando digital. Ah, tal dia é para eliminar tal documento. Não. Ele precisa obedecer todo o procedimento de publicação em edital e tudo, você não pode. E a eliminação ela é tão importante quanto a guarda e quanto o acesso. Agilizar o processo decisório, claro, né? E normatizar o gerenciamento eletrônico. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas às vezes digitalizam os documentos. Só que o documento digitalizado, ele vem numa sequência, um PDF com número sequencial. E aí, o que acontece, meus queridos? Vocês saem digitalizando tudo e ninguém mais acha coisa nenhuma. Porque aí você tem que saber a data do fulano. E aí, se você não tem uma forma de normatização, onde você tem um vocabulário controlado, onde você indexa essas coisas, você nunca mais encontra. Você põe num saco de gatos e nunca mais você encontra. E imagine isso no tempo, se você não tem um critério bem estabelecido, bem determinado. Aí, então, é lógico que a gente tem um desafio. Atender às solicitações, eliminar gastos desnecessários, introduzir uma cultura de gestão documental moderna. Por que moderna? Antigamente, cuidava de arquivo aquele cara que estava de castigo, o estagiário, o cara que estava de licença. Às vezes, você ia nos lugares, está cheio por aí, o cara que cuida do arquivo, ele fica no subsolo, tem um vidrinho na frente, porque para a pessoa não ter nem contato com a pessoa, né? Então, essa ideia da gestão documental moderna é a ideia de que a pessoa tem que entender de tecnologia, ela tem que entender de legislação, ela tem que entender do mundo que ela vive. Né? Então, não dá para ser essa ideia arcaica que a gente tinha de arquivista como uma pessoa bitolada que só sabia grampear e carimbar documentos. Né? E racionalizar, claro, recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Porque se eu não estou guardando coisa além da conta... Né? Bom, se eu tenho esse desafio, qual o plano, então? Como é que eu faço para resolver esse desafio? Ah,
Eu vou adotar normas e procedimentos da gestão arquivística e introduzir uma informática aplicada. É assim que a gente faz, né? Então, tem um desafio, tem um plano. Lógico, o que vai acontecer? A parte da gestão documental é estabelecer o quê? Não é que você vai fazer para os seus colegas, você vai dar as diretrizes, você vai ensinar como faz, usando o quê? A legislação vigente e articular os setores, ensinando, explicando, é assim que faz e tudo. E aí, a ideia é que você seja capaz, de, dentro das suas atribuições, isso segue um procedimento que é para todo mundo, e não apenas para determinados grupos. Tá? A ideia dos documentos, eles, por exemplo, todo mundo aqui está trabalhando, os documentos, eles não... você sai de casa, você não sai pensando assim, hoje eu vou criar um documento permanente. Não, hoje eu vou criar um documento intermediário. Não, você sai de casa pensando que você tem uma pilha de coisas para fazer, que você vai resolver aquilo. Isso faz parte do quê? Da sua função enquanto servidor público. Só que, para esses documentos cumprirem a função deles, eles precisam 3 coisas, que é um tripé que eu chamo. Gosto de falar a ideia, pensar na ideia de um tripé. Os documentos, eles precisam estar acessíveis, mas, para ele estar acessível, ele tem que estar organizado. E está organizado, eu preciso preservar, porque tem documento que vai durar para sempre. Então, esse tripé, eu não largo dele. Eu tenho que cuidar dele o tempo inteiro. Por isso, a palavra que eu mais gosto de usar é a palavra chamada corresponsabilidade. Eu sou responsável junto com você. Não tem essa de achar que só a Karina que tem que cuidar das coisas aqui. Né? Ela está no ministério, ela está lá no memorial, ela é que tem que cuidar. Não. A responsabilidade é de todo mundo. Então, esse trabalho de recuperação da informação é um trabalho de corresponsabilidade. A hora que eu crio meu documento e não crio ele dentro dos procedimentos que tem que ser, as pessoas vão ter dificuldade de recuperar essa informação. E eu não vou ter contato com o que está lá na ponta para explicar como é que era. Então, por isso, é muito importante pensar isso. Eu gosto de pensar a gestão documental dessa maneira, nesse desenho aqui. Né? Você tem a gestão documental como se fosse um sistema solar que está dentro da instituição. E aí, para apoiar isso, o que a gente faz? A divisão de gestão documental, ela troca informação. Ela troca informação com as instituições, com a área pública, empresas, sociedades. É um vai e vem. Tanto eles vêm aqui buscar informações, quanto nós vamos lá buscar informações. Então, esse troca-troca. Só que aí, cada setor, eu coloquei isso, que são os que têm, mas aí vocês têm que pensar a hierarquia da instituição aqui, precisa estar apoiando isso. A área jurídica é fundamental, porque ela que me ajuda a dizer quanto tempo cada documento precisa ser guardado. Então, por isso, eu tenho que estar sempre conversando com o pessoal das áreas técnicas e jurídicas. E, lógico, para eu poder pensar em acesso, eu tenho que ter o pessoal da tecnologia de informação e das questões do que eu chamo de preservação digital. Então, é muito importante esse trabalho. Veja, é holístico, não é cada um no seu quadrado, é todo mundo integrado. É um trabalho de comunicação onde a gente pensa assim, o documento entrou, ele começou a ser produzido e tramitar. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar em formas de arquivar para conseguir consultar. Só que, se ele tem uma guarda muito longa, eu já tenho que pensar na preservação dele. Não dá para eu pensar na preservação depois. Né? E a tecnologia. Imagina como se fosse, então, uma roldana que vai mexendo o tempo inteiro e que tudo isso vai acontecendo, tudo junto e misturado, ao mesmo tempo. Tá? E aí, nesse canal que eu gosto de pensar a gestão documental como sendo um grande sistema. Tá? Tudo bem? Estou falando, está difícil de entender, porque senão eu repito, se não... Tudo bem? Está todo mundo respirando? Então, tá bom, porque eu não estou nem ouvindo a respiração. Então, pronto, vamos lá. O que acontece? Os documentos, eles têm uma característica, agora a gente vai começar a entrar mais. Até agora eu só estava explicando aqueles palavrões todos para vocês, para a gente começar a entender melhor isso daqui. O que acontece com o documento de arquivo? A grande característica dos documentos de arquivo e das informações que estão nele é de que ele sempre tem uma função o quê? Provar ou testemunhar alguma coisa. É para isso que a gente guarda coisa. Eu quero provar
que eu paguei meu IPTU, que eu emplaquei meu carro, sei lá o quê. Né? Então, a ideia dos documentos de arquivo, desde que o mundo é mundo, né, a nossa escrita, ela surgiu porque os fenícios começaram a registrar o que entrava e saía. Então, a gente tem essa necessidade de provar e registrar. Né? Só que aí, o que acontece? O traço comum que existe é assim. Eu vou reproduzir o que a professora Belotto fala. Arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus têm a corresponsabilidade, aquela palavrinha que eu disse para vocês, no processo de recuperação da informação em benefício do quê? Da divulgação científica, tecnológica, cultural, social ou testemunho jurídico e histórico. É para isso que a gente guarda documento. É esse o objetivo, é esse o sentido. E todas essas instituições, elas têm essa obrigação, elas precisam fazer isso daqui. O que vai definir se um documento vai para um arquivo, vai para uma biblioteca ou para um centro de documentação, não é ele ser documento. Lembra aquela definição que nós demos? Que tudo pode ser documento? Então, não é um documento e, por isso, vai para a biblioteca ou vai para o museu, não sei o quê. Não. É a ideia da origem e função dele, de onde ele veio e para onde ele vai. Então, dependendo de onde ele veio, para onde ele vai, eu vou escolher a melhor instituição para cuidar desse documento. Tá? E aí é que entra a situação, a gente vai ver algumas... Como é que eles, então, se organizam? Né? Como é que eles estão, então, separados e como é que eles estão organizados? Vamos limpar. O arquivo, ele é uma coisa orgânica. Sabe o que quer dizer orgânica? É assim, você sai de férias, tranca a porta da sua sala e, quando você volta, tem uma pilha de documento lá. Você não precisa fazer campanha, diferente da biblioteca, que às vezes você faz campanha, doe livros, traga isso, traga aquilo. Arquivo não precisa. Arquivo você tem que fazer o contrário. Não, pelo amor de Deus, eu estou de férias, não traz agora. Em geral, é assim. Então, é nesse sentido. Os documentos, eles são acumulados não porque você quer criar documento, é porque faz parte da sua função. Como eu disse, você levanta de manhã, não levanta pensando que você vai criar documento, você levanta pensando que você tem que trabalhar, faz parte das suas funções. Independente das funções e tudo, ela vem de uma única fonte geradora. Então, no caso, por exemplo, o Ministério Público. Né? Essa é a fonte, e todos os documentos aqui produzidos têm a ver com as funções que o Ministério desempenha. Se eu estivesse numa escola, seriam documentos relativos à escola, e assim sucessivamente. Um prontuário médico dentro de um hospital. Tá? Então, os documentos têm a ver exatamente com a função fim, com a atividade fim daquela instituição. É receptor, neste caso que eu estava dizendo para vocês, não para de chegar para você, é uma passagem natural e obrigatória. Olha, esse procurador tem que assinar, esse juiz tem que assinar, esse desembargador tem que assinar. Existe uma sequência lógica para ser cumprida. E as finalidades que são de acordo com a função que se tenha. Normalmente, os documentos são seriados. Então, você tem séries de documentos. A série, por exemplo, diploma. Pode ter 5.000 títulos, só que cada Joãozinho, cada Maria tem o seu diploma, no nome da pessoa. Essa é a grande dificuldade. No arquivo, a gente lida com conjuntos muito grandes de documentos. Por isso que a gente tem que usar a tabela de temporalidade e os códigos de classificação, porque a gente não consegue catalogar documento por documento, como acontece com biblioteca. A gente trabalha com coisas muito grandes. Né? A outra situação... ela está sempre, você lida com essa coisa de ser os grandes conjuntos de documentos, e a quem que ela vai interessar? Lógico, ao administrador, né? Ao cidadão, então, são as pessoas que têm maior interesse, no caso de vocês, né? E o pesquisador, no futuro, lógico, então, várias coisas. E o cidadão comum, que não é que ele esteja preocupado com situações jurídicas, às vezes curiosidade. Tem muita gente aposentada que, às vezes, gosta de ir em arquivo para ficar xeretando e tal. Né?
A biblioteca, a gente tem o quê? A biblioteca ela é reunida artificialmente. O arquivo é orgânico, é passagem obrigatória. A biblioteca é artificial. Por quê? Eu vou criar a biblioteca infantil, biblioteca jurídica, biblioteca de biologia, biblioteca de química. Eu digo o que eu quero. No arquivo eu não tenho jeito. Eu estou na instituição, tudo que vem eu tenho que receber. A biblioteca ela é, portanto, colecionadora de documentos. Tá? E ela sempre você adquirir, diferente do arquivo, que ele vai brotando que nem cogumelo depois da chuva na tua mesa, a biblioteca não, você vai tendo que comprar e tal. Em geral, as funções eles são documentos individuais e as funções são sempre educativas, culturais e assim sucessivamente. Tá? Pronto. O museu. O museu. Agora é que começa o caldo que vocês vão começar a mexer. O museu a gente chama de objetos tridimensionais, porque eles são documentos, mas eles são objetos. Então, você tem placas, você tem, sei lá, imagine as coisas todas que tem. Tá? O que acontece? Ele é colecionador, porque a gente não consegue determinar, às vezes, de onde vem. Às vezes vem de pessoas, às vezes vem de instituições e tudo. São, normalmente, documentos únicos, tá? E a organização precisa obedecer normas da museologia. Né? Essa é uma característica. E você, como na biblioteca, trabalha peça por peça, descrevendo detalhes por detalhes desse objeto. É um pouco mais chato e exige muita dedicação por parte de quem faz. Mas aí agora é que temos o nosso problema. Os centros de documentação. O centro de documentação, ele é o que a gente chama de uma entidade híbrida. Por quê? Porque o centro de documentação ele vai ter material de arquivo, material de biblioteca e material de museu. E, por isso, ele acaba sendo mais difícil. Ele vai exigir de vocês um jogo de cintura um pouquinho maior. Vocês vão ter que rebolar um bocadinho mais. Por quê? Porque ele vai exigir, para cada tipo documental que você tiver, você vai ter que ter metodologias específicas. Ele é uma mescla de todas aquelas que a gente viu. Ele vai reunir, às vezes por compra, às vezes por doação, por permuta, troca, tal. Ele vai ser uma mescla de tudo isso. Né? E daí a dificuldade que nós temos. Os centros de documentação, é importante que se diga, ele é maior do que uma biblioteca. E, hierarquicamente, o que nós teríamos seria assim. Imagine um centro de documentação como se fosse um guarda-chuva. Pendurado nesse guarda-chuva, você até tem uma biblioteca, que vai servir de apoio a esse centro de documentação. Em geral, um erro que acaba sempre acontecendo, não é erro, é porque as pessoas, às vezes, não estão preparadas para isso. Você tem uma biblioteca, e a biblioteca tem que explodir para ser centro de documentação. Né? Mas, em geral, quando você programa, você tem que pensar o centro de documentação como sendo alguma coisa maior. O material bibliográfico que vai ter nele é sempre relacionado aos temas daquele centro de documentação e de acordo com o perfil que ele tiver. Né? Tudo bem aqui? Bem? Então, bom, até agora é minha introdução, desculpa. Vocês vão almoçar, tem coffee break daqui a pouco, juro para vocês. Rapidinho, tá? Bom, aí a gente tem que ir além, né? Bom, como é que vamos fazer, então, com memória institucional? E para fazer memória institucional, sem ser apenas perfumaria. O que eu chamo de perfumaria? Vamos fazer um livro comemorativo. Faz o coquetel. A pessoa pega o livro, põe debaixo do braço, enfia na primeira gaveta, nunca mais ninguém sabe daquilo. Dependendo se a pessoa está ocupada, ela pega o livro, ela nem abre o livro que você fez, que você levou um tempão para fazer. Então, isso é que eu chamo de perfumaria. É você fazer um projeto de memória institucional para perfumaria, para inglês ver. Né? Aí você tira as fotos e fica naquilo ali. Bom, os meus pressupostos, é o jeito como eu penso. Hein? Pode estar certo, pode estar errado. É a forma como eu acho que tem que ser. Você não pode pensar em conhecimento sem você tomar em conta pessoas. Quando a gente fala de memória institucional, a
qualidade de humanização é fundamental. E eu sou muito apaixonada por arquivo. E eu sempre digo que o arquivo dá a impressão de que você está lidando com papel, mas você está lidando com pessoas, com vidas por trás das pessoas. Esses dias aconteceu um negócio que eu achei muito engraçado, aí um relato meu, achei muito interessante como o mundo é uma kitnet. Em 90 e picos, não vou falar quando, mas assim, quando a Folha de São Paulo... não, vou inverter. Eu estava no MASP, né, eu estou cuidando da gestão documental no MASP, e estava mexendo numa documentação e achei uma documentação autorizando a Folha de São Paulo a utilizar as imagens da exposição do Monet, acho que vários de vocês viram, uma exposição do Monet, para a Folha de São Paulo utilizar no banco de dados do no primeiro CD-ROM da Folha. Aí eu olhei e falei, peraí, era o meu gerente do banco de dados e a autorização era para mim. Para quê? Porque eu fui a responsável pela indexação desse texto integral da Folha para esse primeiro CD-ROM. E aí a autorização era para mim, quase 20 anos atrás, né? Foi em 97, acho, sei lá. Aí a autorização vindo. E aí eu mostrei para o pessoal, eu falei, olha que absurdo. Eu estou no MASP, 20 anos depois, eu acho o documento que era para mim, que estava lá na Folha de São Paulo, e essa relação que tem, orgânica, e de que você lida com pessoas no final, em última instância, né? E na área pública, mais ainda, né? Então, isso é muito importante. A outra coisa, as pessoas não são ferramentas que liga, desliga, aperta. Algumas era bom que a gente tivesse o botão de liga e desliga, que a gente resolvia um monte de coisa. Onde que desliga ela? Pronto. E o controle remoto tem aquele filme Flick, né, que você clique, né, que você clica o botão e a mulher fica falando, devia ter, mas pronto. Mas só o que acontece? A gente tem que pensar que as pessoas não são ferramentas e que mesmo a gente lidando com gestão, a gente não pode tomá-las como ferramentas. Então, é necessário um grau de humanização muito grande. É um equívoco achar que as pessoas pensam apenas no sentido de uma organização hierárquica, sem pensar nas interações delas todas. E o conhecimento organizacional está ligado à cultura organizacional. Não adianta, está entranhado. É o jeito como as pessoas ali funcionam, eu tenho que saber respeitar isso. Por isso, eu não gosto de perfumaria. Sou absolutamente contra as perfumarias. A gente até usa a metodologia de coletar depoimento de história oral. Eu gosto de pensar nessa ideia de que a história oral são como se fossem aquelas camadas arqueológicas, né? Pega aquelas rochas e você corta elas e você vai vendo as camadas que vão se depositando. A memória das pessoas é algo parecido com isso, como se fossem essas rochas que você consegue saber quanto tempo ela tem a partir das camadas dela. E as pessoas são assim dentro das instituições, né? Elas trazem muito benefício para a instituição quando você está querendo o fortalecimento da identidade institucional, quando você remonta lá no tempo e vê essas pessoas e o que elas têm para trazer. Tá? A nossa sociedade está ficando velha, nós estamos envelhecendo. Então, cada vez mais, nós vamos ter que aprender a lidar com a passagem do tempo e a maturidade, né, que ela tem. Essa ideia, a memória, ela está muito ligada à ideia da divindade. Eu acho muito bonita essa coisa, que a memória vem da palavra Mnemosine. A Mnemosine, ela era uma deusa, filha de Urano e de Gaia, irmã de Cronos e Oceanos. Ou seja, a memória, ela é filha do céu e da terra, irmã do tempo e do oceano. Essa é a ideia de memória. É quando a gente junta todas as metáforas que envolvem a infinitude, aquilo que fica para sempre. Então, pior do que você... A ideia de lembrar e esquecer, ela está relacionada a essa ideia de divindade. Por isso, é alguma coisa que toca tanto para a gente. A memória, ela está relacionada com a ideia da gente vencer o esquecimento. Então, o problema não é a gente morrer, o problema é a gente ser esquecido. É isso que a gente luta, né? Morrer, todos morremos. Mas a gente tem que pensar que a morte, neste caso aqui, é o esquecimento. Aí você está perdido, né? E, por isso, a ideia dos memoriais terem esse sentido de perpetuação. A instituição fica, apesar das pessoas já não estarem mais aqui, né? Deixarem de ter.
por isso, a noção de seleção e descarte. A memória, ela funciona como se fosse um copo. Se você transborda ele, você não tem para guardar. Então, por isso, a informação, tanto o excesso de informação quanto o esquecimento, fazem parte. Do mesmo jeito que eu tenho que fazer descarte de coisas que não me servem, a memória da gente pode reparar nas coisas de vocês. Tiveram um grande amor, pareciam que iam morrer de catapora por causa do fulano. Passa 10, 20 anos, mas o que eu vi naquilo ali? Você não consegue entender. Você esquece. Você conta para você histórias repetidas, né? Se você pegar trechos da sua história, você faz seleção e descarte. Tem coisa que você esquece. Mas eu não lembro disso e tal. Por quê? Porque aquilo não é necessário, faz parte do seu copo cheio. Não preciso disso. E aí você vai ocupando com coisas que realmente importam. A memória faz esse movimento. E a gente, quando lida com a memória, nós somos um filtro e a pessoa que traz o relato para a gente vem com outro filtro. E ela vai estar olhando o passado dela com o olho do presente dela, né? Então, é sempre bom a gente pensar que a memória é uma reconstrução a partir das perguntas que você tem hoje. Você faz um depoimento com a pessoa hoje. Se você fizer daqui 15 anos, a pessoa vai te responder outras coisas. Ela mentiu? Não, a memória dela tem outro filtro. Não é uma questão de mentira. É a seleção e o descarte que é natural e que não tem a ver com mentira, com falta de verdade. Não tem nada a ver com isso. A gente tem que respeitar isso daí. Isso é fundamental, pelo amor de Deus, hein? De tudo que eu falei, grava isso aqui. O projeto de memória institucional, o que ele vai fazer dentro da instituição? O que ele deveria fazer? Ele vai fixar, divulgar e preservar a história da instituição, ao mesmo tempo que ele vai reunir, organizar e disponibilizar. Veja que é um trabalho de muita gentileza. Eu vou lá buscar, processo e devolvo de uma outra maneira para ser consumido como uma refeição e os outros vão usar isso da maneira que for melhor. Então, por isso, você vai reunir, organizar e disponibilizar essas fontes de informação que estão nos documentos. Olha de novo a gestão documental cruzando com a memória institucional. Não é que você vai fazer a memória institucional separada, ela vai ser um caminho natural dentro das suas funções e atribuições de todo o Ministério, e não só do museu ou do memorial. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque o fio que tece a memória dentro da instituição é o tempo, né? Então, o que acontece? O tempo, ele é alguma coisa que não é natural, ele é construído, é um deslocamento de espaço e tempo. E a gente tem que ter essa maestria de entender esse deslocamento entre passado, presente e futuro. É alguma coisa que nós vamos construir socialmente e culturalmente. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, senão a gente vai comer alguma bola no caminho. Tá? É importante entender o quê? Que o movimento que eu disse para vocês de seleção e descarte das memórias é alguma coisa que está relacionada com o poder. E aí, por isso fica tão claro, porque, de repente, o Ministério Público começou a se interessar tanto com a ideia de manter essa instituição. Porque nós estamos numa acirrada luta de narrativas pelo poder. Não dá, e isso eu quero que fique muito claro, pensar em projetos de memória institucional que você vai ser isento. Tem lado, sempre. Tá? Você vai meter a sua cara no meio de fogueiras de vaidades. Por isso que você tem que estar muito calçado, tecnicamente, com normas e procedimentos. Porque senão você vai entrar numa guerra que não é sua, que não tem nada a ver com o seu trabalho. Então, é muito importante que, até porque, quando você faz essa seleção, você está fazendo uma seleção do quê? Pelo que lembrar e o que preservar. É você que está servindo de filtro para a sociedade do futuro. Então, a sua responsabilidade de ponte é muito grande. Qual é a sua? Né? Qual a qualidade dos materiais que você constrói a sua ponte? Como é que é isso?
Então, é um sentido de responsabilidade profissional que você tem que ter, porque não é do seu trabalho e da sua vida, é o que você vai dar de herança que vai ficar para lá. Tá? Muitas instituições, eu quero que vocês fiquem muito de olho. Isso aqui é uma aranha, tá? Que senão vocês ficam aí curiosos. Então, a aranha é que você fique de olho nas coisas. Que o quê? Muitas instituições, elas se encantam por projetos que eu disse para vocês, que é perfumaria, e que não tomem em conta isso tudo que a gente está falando. Norma, procedimento, valorização do capital intelectual, a luta pelo poder. Faz só a perfumaria. É bonito, você tira umas fotos, faz o livro, está feito. Não é assim. Tá? Então, por isso, essa ideia da reflexão e o papel da memória na identidade institucional é fundamental. Ai, gente, eu estou indo, tá? Gosto de dizer que o trabalho de memória institucional é interdisciplinar e multidisciplinar. Não é tarefa desse ou daquele profissional. Agora é com o fulano. Lembra? Corresponsabilidade. Essa é a palavra. Tá? A interdisciplinaridade, ela é importante em tudo. Não é só para fazer a linha de tempo. Não, um projeto de memória não é para se resumir a uma linha de tempo, pelo amor de Deus. Vocês me matam de vergonha. Eu digo para aluno meu que, se fizer isso, eu digo que eu nem conheço, que eu não sei, não gosto dessa conversa de fazer a linha de tempo e pronto. Tanto a coleta de depoimento quanto como a coleta de depoimento, como a linha de tempo, elas são ferramentas instrumentais, mas elas não podem ser o projeto de memória institucional. Por favor. Tá? Qual o objetivo da memória institucional? 4 coisas básicas, na minha concepção. Transparência administrativa, fortalecer a identidade, valorizar o capital, produzir conhecimento e dar subsídios para a tomada de decisões. Né? Então, sinteticamente, seria esse o objetivo da memória institucional e do trabalho de vocês. A partir do quê? Qual a matéria-prima que você vai produzir aquilo que eu falei? O patrimônio documental que vocês têm, esse documental que eu disse, todos os tipos de suportes possíveis, o patrimônio iconográfico, então, as fotografias, os áudios, tudo, o museológico e a história oral. Né? Então, aí essa é a matéria-prima. Aí, a gente tem a resolução que saiu agora, né? Que mostra a importância do papel do historiador dentro dessa instituição. Porque o historiador tem esse trânsito entre passado, presente e futuro, as lutas sociais, a organização, essa visão que é um pouco mais ampla do que o horizonte da biblioteconomia, que é mais técnica e específica. Por isso, a presença do historiador dentro dessa atuação, aí eu estou falando advogando em causa própria, né? Mas a presença do historiador é tão importante e tão fundamental para ter essa sacada. Então, vocês, por favor, se não tiveram acesso, acho que vocês tiveram, né, a essa resolução, por que está se marcando tanto isso? Por causa dessa complexidade de técnicas que tem que ser utilizada. Os projetos de memória de história oral, ele pode ser um método de investigação, como ele pode ser fonte de pesquisa ou produção de depoimentos. Você está compondo um documento junto com a pessoa. Você está construindo um documento histórico. A importância deste momento de coleta de depoimento é fenomenal, porque os nossos depoentes morrem. Em geral, são velhinhos, estão doentes. É, às vezes, a primeira e a última e única oportunidade que você vai ter. Você não pode ser ansioso, você não pode ser desesperado, você não pode chegar lá com uma pauta enorme de perguntas, porque senão você vai deixar de fazer com que a memória dele corra o fluxo do rio dele. E você vai cortar e vai perder coisas. Então, é muito difícil, não é tão simples, não é uma entrevista. O depoimento é muito diferente de uma entrevista. Mas isso eu tenho que falar em outras situações. Tá? É muito interessante a história oral, né? Porque ela ajuda a entender a conjuntura da instituição, coisas que não estão nos documentos. Isso aqui a gente fazia assim, porque isso aqui faltava isso daqui, a gente arrastava esse móvel desse jeito, porque não dá. Coisas que você não entende.
Então, faz uma lógica muito interessante, né? E aí, esse trabalho que eu chamo um trabalho conjunto, né? Ele é produzido através de critérios técnicos e visando a guarda, o sigilo e o acesso de novo. Você grava, é lindo, maravilhoso, e daqui 5 anos você não consegue abrir, você não consegue ouvir a mídia. Então, tem que pensar em tudo isso. Tá? Mas a gente conversa para outra hora. A ideia de que ele precisa ter concepções do pré, do curso e do pós-depoimento. Quem, por quê e como vai ser esse depoente escolhido. Cai de novo na situação da fogueira de vaidades. Aqui é uma guerra. Preparem-se. Né? Escolher quem vocês vão ouvir e em qual sequência. Por isso, de novo, critério técnico, para que vocês não caiam numa situação complicada demais. E os caminhos possíveis e prováveis. Eu gosto sempre de dizer que quem trabalha com memória institucional não pode ser tarefeiro. Tem que ter um lado de organização, mas um lado criativo muito grande. Né? Então, tem que viajar um pouco, senão não consegue, fica muito quadradinho ali, a coisa fica dura. Então, por isso, a pessoa tem que ter essa ideia, né? Essa capacidade de engendrar, de compartilhar, de ter um espírito agregador, colaborativo, interagir, trazer as pessoas para cá, né? Trazer as pessoas para essa luta. Aí fica bom. Né? Como é que a gente escolhe o modelo? Olha, vai depender da cultura organizacional, o objetivo e o tipo de acervo e o tipo de público que você tem, para quem você quer atingir. São essas as decisões que você tem que tomar e são determinantes para você ver qual modelo que vai ser o ideal. Né? O que é importante de tudo é conteúdo. Não adianta eu ter milhões de coisas e totalmente esvaziado. O conteúdo, a criatividade, tudo são interessantes, a tecnologia é legal, só que pirotecnia não é conteúdo. Tá? Então, tudo que você pensar, vai ter um site, vai ter um portal, conteúdo. É mais importante do que todo o resto. Tá? E aí você, então, vai conseguir trazer essa ideia, né, de dar coisas. Como é que você faz os passos iniciais? Por onde você começa um projeto de memória institucional na sua organização? Qual é o objetivo que você tem? Primeiro pergunta, o que eu quero? Como que eu vou fazer essas ações? Como que eu vou elaborar essas ações? E o custo? Por quê? Se você não sabe quanto vai custar, já te corta na primeira. Você tem que saber, você tem que ser objetivo. E, muitas vezes, para você conseguir viabilizar, você tem que ser modesto em algumas coisas. Então, é muito importante esses 4 primeiros passos na elaboração, na montagem de um projeto. Tá? A eliminação que eu disse é muito importante. E esse planejamento, né? Porque, na realidade, quando você pensa na eliminação, você está decidindo isso. O que preservar, para quê, para quem e com quais objetivos. Por isso eu disse que esse trabalho de vocês não é isento e é uma luta de poder, porque você está definindo isso daqui. Tá? Aqui, eu estou falando como é que se fala? Da obsolescência e a quem que cabe a responsabilidade. Se o trabalho é interdisciplinar, a responsabilidade da decisão tem que ser feita por toda a equipe. Não tem essa, foi fulano que quis. Não, é trabalho de equipe. Todo mundo é interdisciplinar, a decisão pertence a todos, cada um dá o seu pitaco. Tá? Aqui, eu tenho vários cursos na área de como implantar centros de documentação e tal, e projetos e tudo, então depois vocês podem olhar. Né? O centro de documentação, ele tem essas características que eu disse, de misturar tudo, né? Isso eu já comentei nos outros slides. A coisa principal dele é isso daqui, ele tem a diversidade, é a marca do centro de documentação. Né? A diversidade temática é muito grande. E você
tenho que ter uma preocupação muito grande de divulgar o acervo. É aquela história de não ficar um espaço museificado. A internet existe para isso. Então, você pôr a sua cara e mostrar, e criar produtos, exposições, workshops, seminários, trazer as pessoas aqui para dentro, fazer oficina, trazer a garotada para cá. Esse movimento é muito importante de ser feito, né? Fazer intercâmbio com as instituições. Isso é função também dos centros de documentação. Tá? E aí, voltamos ao slide inicial. Eu espero que vocês tenham entendido, então, a minha andança, né, qual foi, de mostrar para vocês, então, de que maneira essa informação, que vem em caldo, precisa dessa gestão de informação, passa pela memória institucional e tem esse trabalho da curadoria, que é exatamente isso que eu disse. Jogar para fora e mostrar para as pessoas o que é que vocês têm. Aí você está cuidando do quê? Da sua produção de conhecimento e de inovação dentro da instituição. Aqui é para a gente abrir para perguntas e tudo, e eu vou deixar aqui o meu portal, né? Tem depois, o Ministério Público vai mandar para vocês. Vocês entram no portal, daqui a pouco eu vou ali, eu abro para vocês. No meu portal tem montes de postagens, publicações. Eu vou abrir ali e vocês vejam. Diga, meu querido, fala. Você quer microfone? Eu dou o seu microfone. Eu vi que algumas instituições antigas, né, elas têm um arquivo, uma biblioteca, já tem espaços bem definidos, separados, e às vezes com uma hierarquia entre a biblioteca e o arquivo. Né? E aí, quando se fala em centro de memória, parece que cria um desconforto. Acho que está funcionando já, não está? Não. Então, gera um desconforto, porque as pessoas, elas, como se fosse um centro de memória, fosse ocupar o lugar que era deles. Que entra com a história das vaidades, né? E que eu acho, e por isso que eu estava dizendo para vocês, aquela figurinha, que o trabalho tem que ser interdisciplinar. É essa ideia de entender que minha colega da biblioteconomia ou da museologia, ela não vai tirar aquilo que é meu papel, ela vai somar junto comigo e vai me trazer elementos técnicos e metodológicos que eu não tenho. Eu sou historiadora, eu sempre trabalho com equipes inter e transdisciplinares, né? Por exemplo, o trabalho em Curitiba, que foram 32 secretarias de governo. Você calcula cada secretaria de governo com a sua hierarquia própria. Então, você tem que compatibilizar com as pessoas, né? Por isso que eu disse que a característica principal da pessoa que está à frente do trabalho é aquela ali, que ela tem que ser isso aqui. Se ela for o tarefeiro, ela só vai fazer aquilo. Então, ela tem que ser essa pessoa que consiga ir nos dois campos e que contamine positivamente o ambiente e que traga as pessoas para ela. Por isso que, às vezes, o perfil da pessoa que vai cuidar do centro de documentação é tão difícil, porque não é alguma coisa que a faculdade ensinou. Tem a coisa da faculdade e tem muito do que é o espírito daquela pessoa, de como aquela pessoa consegue contaminar quem está em volta. É um trabalho de contaminação, virótico, eu diria. Tá? Mas não tire espaços. É perfeitamente possível você adequar o arquivista, o historiador e o bibliotecário, cada um dentro das suas funções, todos trabalhando embaixo do guarda-chuva chamado Centro de Documentação. O que é fundamental é definir a linha de acervo. No caso de vocês, a linha de acervo é Ministério Público, né? Mas um centro de documentação qualquer, ele tem que definir qual é a linha de acervo dele. Vai ser um centro de documentação de história da saúde. Então, eu defino saúde, mas que área? Patologia, citopatologia, biologia, oceanografia, sei lá. Então, você define. Por quê? Porque ele é uma entidade híbrida que, se você não tomar cuidado, ele vira um monstro tão grande que você perde o foco. E, por isso, quando você determina a linha de acervo, você define, olha, vai poder entrar esses tipos de suporte. Nós vamos trabalhar desse período a esse período. Você vai limitando para o universo que você for trabalhar, não ser um mundo grande demais e você não dar conta. Não pode ter complexo de Deus, que não dá. A gente tem que decidir e ratear. Isso é uma forma interessante. Tá? Pois não.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre... Você disse dos critérios, né? Que a gente tem que estabelecer critérios com apoio jurídico, né? Para definir o que vai ficar e o que não vai ficar. No caso de um projeto memória, que tem a parte documental, mas tem uma história emocional também, e a história oral e a história... nem sempre a gente não tem um apoio jurídico que diga se aquilo não, esses documentos eles já nascem como documentos históricos. Então, todos os depoimentos, essa situação toda, ele já nasce como um documento histórico, ele é um documento permanente. Quando a gente estabelece tabelas de temporalidade, códigos de classificação, por exemplo, a fotografia é documento permanente. O que é necessário, por exemplo, hoje em dia, em tempos de web e de tecnologias digitais, que você tira num evento 500 mil fotos. Determinar, por exemplo, o acervo vai comportar, para cada evento, vamos supor, 2% dos registros. Você limita. Então, em vez de você ter 2.000 fotos, você vai ter 20. Para você garantir um espaço no servidor e para você garantir essa reprodução que não vai ultrapassar. Então, os critérios são importantes nessa situação. Tá? E a tabela de temporalidade, ela nos ajuda, essa coisa, no momento da feitura dos documentos, que eles sejam, que eles sejam preservados pelo tempo que tem que ser. Tá? Mas eles já nascem permanentes. Tá bem? Mais alguma dúvida? Pois não. Desculpa, os colegas, acabou tendo um atraso, mas pronto, vamos lá. Bom dia a todos. O que eu fiquei sem entender... Não está ligado o seu som. Tá, obrigado. Bom dia a todos. Então, eu fiquei mais ou menos sem entender essa questão de memorial institucional e centro de documentação. Você quis dizer que, indiretamente, a estrutura do memorial institucional, assim como está na resolução, ele será um centro de documentação. Na realidade é isso, é uma questão só de nomenclatura. De nomenclatura. Isso, eu fiquei realmente perdido nessa questão. Não. É um memorial, chamado memorial, pode incorporar esse centro de documentação. A ideia do memorial aqui, na verdade, é o que seria o centro de documentação numa outra instituição. Porque realmente não teria de congregar tudo e ser esse grande guarda-chuva. Sim, isso, congregar, porque realmente não tem como fazer um memorial com uma coisa só. Não, é a mesma coisa. Todas as áreas, biblioteconomia, museologia e documento arquivístico, no caso. Sim, não, é a mesma coisa. Agora eu entendi, sim, muito obrigado. Tá bem? Eu preciso encerrar, gente. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, professora. Convidamos a doutora Cíntia para entregar o certificado de agradecimento. Bom, temos 10 minutinhos para um café rápido para darmos continuidade.